A paz do Senhor a todos. Sou eu, seu amigo, pastor Ricardo Alexandre Pereira, aqui da cidade de Bauru, São Paulo. E hoje no nosso canal eu quero meditar com você uma palavra que está em nosso coração. Quero ser bem prático, bem objetivo, bem rápido nesta palavra, que vai de encontro com o seu coração, com os nossos corações. 8 inimigos. 8 inimigos que impedem uma vida de vitória, uma vida de sucesso espiritual. Ou 8 atitudes negativas. E isso serve em todos os segmentos da nossa vida. Em todos os segmentos. E você vai concordar comigo, porque nós vamos meditar na soberana, na eterna, na imutável palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. O que diferencia muitos pregadores e muitos ensinadores não é o seu carisma, a sua capacidade de persuadir as pessoas, né, pro bem e pro mal, mas sim a característica de ensinar a Bíblia, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Não há necessidade de sincronismo, não há necessidade de trazer para dentro da igreja inovações tecnológicas, de inventar talismãs evangélicos para atrair o povo. Não. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma. O nome de Jesus é poderoso. Então, o tema de hoje é 8 inimigos que impedem uma vida vitoriosa, 8 atitudes. A primeira delas é ser uma pessoa pessimista. O pessimismo. O pessimismo, ele é como um veneno, né? Ele mata. Ele pode demorar, mas ele mata, né? A Bíblia diz em Números 13:30: e então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ele. Neste ponto, neste momento, a palavra de Deus estava dizendo, Caleb estava dizendo, que Deus estava com eles. Que eles haviam passado, Moisés havia enviado 12 espias, um de cada tribo de Israel, para espiar a terra que eles iam conquistar. E os espias ficaram lá um período de 40 dias. Mas veja bem o que é o pessimismo. 10 deles foram pessimistas. Não dá, não tem jeito, não vai dar certo, tá difícil. Os chamados, os do contra, né? Nunca dá certo, nada tá bom, nada presta, né? E de repente Caleb ali com coragem, com a antitese do pessimismo, ele diz: olha, calai-vos, calai-vos. E o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, quer dizer, com ânimo, antipessimismo, e certamente nós vamos prevalecer contra eles, porque o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac está conosco. Então a primeira coisa que você tem que afastar é esse espírito de desânimo,
é esse sentimento de desânimo. Não vai dar certo, esse projeto não dá, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Não importa, quanto maior for a dificuldade, maior for o desafio, maior será a vitória de Deus na sua vida. E Caleb e Moisés pensavam desse jeito, por causa do seu pensamento. Eles foram criticados, eles foram perseguidos, eles foram até mesmo incompreendidos. E nós não somos hoje, porque nós acreditamos no Deus vivo. Nós vamos lutar, nós vamos prevalecer, nós vamos vencer, porque o nosso Deus é um Deus grande. Primeiro, Josué 1:9, a palavra de Deus está escrito: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus falando com Josué. Não que o Josué estava desanimado, não, mas ele reforça o ponto forte de Josué. Não te espase nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus é contigo, meu querido. Deus é contigo. Outro texto bíblico, 1 João 5:4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que é vencer o pessimismo. Não vai dar certo, tá errado, enfim, aquela pessoa que ela é negativa. E se você anda com pessoas negativas, você vai se contaminar, né? Então a Bíblia diz: faça como Caleb. O nosso Deus vai nos dar vitória. Não importa o tamanho do desafio, o nosso Deus é maior. O nosso Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Segundo inimigo, perder o foco na vida espiritual. Perder o foco na vida espiritual. Às vezes você fica tão sufocado com coisas materiais que você perde o foco na vida espiritual. Jeremias 33:3 está escrito assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2 está escrito assim: e olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Então, muitos perderam o foco da vida espiritual. Por quê? Porque o foco dela agora é o dinheiro, o foco dela agora é as coisas materiais, o foco dela é uma felicidade, um objeto. O nosso foco tem que ser as coisas de Deus, os princípios bíblicos da palavra de Deus. Se você não segue os princípios bíblicos da palavra de Deus, os princípios vão quebrar a sua vida. Por quê? Porque você está fora do foco. Tiago 4:8, parte A, está escrito assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Primeiro princípio, combater o desânimo. Segundo princípio, ter foco. Tenha foco nas coisas espirituais. Terceiro, fazer tudo pela metade. Não dá certo. Tudo que você fizer,
faça até o fim. Aquele que perseverar até o fim. Em Filipenses está escrito assim, 4, do 11 ao 13. E em toda maneira e em todas as coisas fui instruído, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, né? Eclesiastes 9:10 está escrito assim: e tudo quanto vier à mão para fazer, faça, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Todos nós vamos para a sepultura um dia, ou seremos arrebatados. Mas tudo que vier, faça, e faça bem feito, faça com excelência. E se não estão te dando oportunidade, aí é problema de quem não está te dando oportunidade. Mas a tua parte você está fazendo. Provérbios 24:10. A Bíblia diz assim: se te mostrares frouxo, fraco, no dia da adversidade, no dia da angústia, a tua força será pequena, né? Então, a Bíblia, ela revela a si própria, né? A não fazermos as coisas pela metade, muito pelo contrário. Faça bem, bem feito, faça com excelência. E se levantar a adversidade, se vier a dificuldade, se vier uma enfermidade, se vier um problema, se vier de onde vier, não seja fraco, não seja frouxo. Frouxo é uma coisa mal amarrada, mal conectada. Deus te dará graça em tudo. Quarto, não fuja da sua realidade. Seja o que você é, haja como você é. Não tente ser aquilo que você não é. Encare a sua realidade deste momento. 1 Coríntios 10:13. Então veio sobre vós, e não virá sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação também dará o escape, para que possais suportar. Quer dizer, nós vamos passar por provações, mas a nossa realidade é essa. No mundo tereis aflições, mas Deus não vai deixar você ser sufocado por elas. Ele vai estar com você, Ele vai te dar força, Ele vai estar com você nessa caminhada, nesta jornada. Ei, vaso, é hora de você tomar uma posição diante de Deus. A Bíblia diz também de um outro personagem bíblico: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. O que essa expressão e esse texto nos fala? Nós poderíamos ficar só nele. Gideão era uma pessoa simples. A princípio, ele não era o guerreiro que ele ia se tornar, mas ele estava vivendo a sua realidade. Ele estava malhando trigo no lagar. O que é malhar o trigo? É triturar o trigo, porque os medianitas, os inimigos, estavam vindo roubar. E aí eu te digo, lagar não é lugar de malhar o trigo, é lugar de amassar uva. Mas era a realidade que ele tinha, e a sua realidade hoje, meu querido, tem que ser encarada de frente.
Se a sua realidade hoje não permite você amassar a uva no lagar, se a sua realidade hoje é pegar o trigo e levar para o lugar certo para ser triturado, amém. Mas se não é, seja realista, né? Dê um passo de cada vez. Com certeza Deus vai te dar vitória sobre os medianitas. Os medianitas representam a procrastinação, o ego, a vaidade, os inimigos da obra de Deus, os desanimados, os frouxos, os que fazem as coisas pela metade. Mas você não, você é diferente. Quinto, não pensar antes de tomar decisões. Lucas 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para se ter com que acabar, para que não aconteça que depois de havendo posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Tudo que você fizer, peça a direção de Deus. E se não der para fazer, espera. Se prepare mais. Planeje mais. Provérbios 13:16, na versão NTLH. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o homem tolo anuncia sua ignorância. Você conhece o homem tolo de longe, na forma que ele fala, que ele se expressa, que ele age, seu comportamento. Provérbios 4:26. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam ordenados. Sexto, não se deixe dominar pelas emoções humanas. As nossas emoções podem ser muito perigosas se você for uma pessoa que não tem inteligência emocional. Se você é uma pessoa que não controla as suas emoções. Se você é uma pessoa nervosinha. Se você perde a estribeira fácil, está faltando ensinamento bíblico. Está faltando você trabalhar, né? Andai com sabedoria com os que estão de fora. Remina o tempo. Colossenses 4:6. E a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Provérbios 16:32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32. Está vendo a importância de você fazer a gestão dos seus sentimentos, das suas emoções? Provérbios 25:28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não contém o seu espírito. Sétimo, ele não se planeja. O sétimo inimigo é você não se planejar. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: para tudo há um tempo determinado. Tempo, começo, meio e fim, quer dizer, planejamento. Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. Veja bem, a sua perspectiva, amado,
não é a perspectiva de Deus. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. É por isso que nós insistimos nesse sétimo tópico, que você tem que planejar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Não de acordo com um guru, com o xamã, com o mentor, não. Às vezes você pega uma pessoa como referência e você idolatra aquela pessoa sem perceber. Mas a sua vida tem que ser dirigida pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus. Todo homem é falho. Meu exemplo é meu papai, minha mamãe, meu vovô, um pregador famoso, uma pessoa famosa, né? Não, você tem que planejar a sua vida através da palavra de Deus. Provérbios 15:22. Onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselhos se confirmarão. Provérbios, Salomão nos ensinando. Lucas 14:28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se vai ter com que acabar? E que é isso? É logística, previsão, é perspectiva. Provérbios 16:3. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. E agora, um dos principais inimigos para uma vida espiritual de sucesso, uma vida espiritual abençoada, uma vida espiritual frutífera: não pedir conselhos. É claro que você tem que tomar cuidado com quem está pedindo conselho. Por isso que eu te indico para você a Bíblia Sagrada. Ler a Bíblia. O primeiro princípio é ler a Bíblia. O segundo princípio é ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Examinar tudo e retém o que é bem. Provérbios 11:14 está escrito assim: e não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Quando não há uma sabedoria, uma sábia direção, o povo cai, o povo se machuca, o povo vai mal. Me desculpa. B. Não, desculpa, é C mesmo. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído é adquirir sábios conselhos. Eu vou repetir. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. E onde você vai achar sábios conselhos hoje? Na palavra de Deus. Provérbios 15:22. Onde não há conselho, os projetos saem em vão, mas com a multidão de conselhos se confirmarão. Não existe sonho sem sabedoria. Não existe projeto sem sabedoria. Onde não há conselhos, onde não há instrução, vai dar errado. Que Deus te abençoe. Que esses 8 inimigos você possa enfrentá-los com a palavra de Deus. Um abraço do pastor Ricardo. Que Deus abençoe.